O condômino, na acepção mais usual da lei, é o proprietário do imóvel. É a pessoa que está ali na condição de proprietário ou assemelhado nos termos da lei. O cessionário, né, a pessoa que compromissário comprador, aquela coisa toda. O inquilino é a pessoa que loca um imóvel para utilizar como se fosse proprietário, mas ele não é o dono do imóvel. Ele tem todas as outras prerrogativas de um titular de domínio, lá, de proprietário do imóvel, mas ele não é o dono. O inquilino é obrigado a seguir todas as normas do prédio. Ele é obrigado a atender o regulamento interno, ele é obrigado a atender a convenção de condomínio, então ele tem que ter ciência de tudo aquilo que ele vai morar, onde ele vai morar, do prédio que ele vai morar. Agora, o condômino, ele é o responsável direto pelas coisas que acontecem na unidade autônoma. Se o inquilino cometeu uma infração, se o inquilino fizer alguma coisa inadequada, o autuado, o punido é o proprietário e ele vai por cima do inquilino, no bom sentido, tenta receber aquilo que lhe é devido. Por quê? Porque a relação condomínio-condômino é uma, a relação condômino-inquilino é outra. O condomínio não tem nada a ver com o inquilino, o síndico não tem nada a ver com o inquilino, o síndico tem que ver com o condômino e o condômino com o inquilino. No caso de deveres, né? Cumprir as normas de um regulamento interno, pagar as suas contribuições em dias, os direitos é poder usufruir da sua unidade e também das áreas comuns, né? Dentro do estabelecido no regulamento interno. Os direitos dele são idênticos no dia a dia. Ele pode usar o salão, o inquilino ele pode usar o salão de festas, a sala de ginástica, a vaga de garagem é a mesma, não tem diferença nenhuma. A única diferença entre o inquilino e o condômino é que em uma assembleia onde se discuta alguma obra de interesse que vai valorizar o patrimônio, aí sim o proprietário do imóvel é que tem que participar. O inquilino ele não tem esse direito a voto nessa assembleia. De resto, não tem nenhuma diferença. O proprietário ou inquilino, naquele momento, eles têm visões idênticas. Então, o condomínio, o cara fala, olha, eu tenho um carro muito grande, vocês vão ter que reservar aquela vaga melhor para mim. Se for sorteio, desculpa, ele vai ser sorteado e no momento que ele tiver sido sorteado, ele vai escolher, dentre as vagas livres, a que melhor caiba no carro deles. Participação nas reuniões e assembleias. Pode ou não pode? Eu entendo que inquilino pode e deve participar das reuniões, principalmente quando vai falar sobre assuntos ordinários, porque é ele quem paga, ele quem usa o condomínio e é natural que ele participe. Agora, para votar, ele precisa da procuração do proprietário. E aí é simples, o próprio contrato já pode dar uma procuração expressa, ou para cada assembleia o proprietário pode dar uma procuração para o inquilino. Eu acho bom que ele participe. Como ele não pode participar de uma assembleia, pelo menos teoricamente, se ele não tiver uma procuração, e aonde que a pessoa se faz ouvir, geralmente, é justamente na assembleia, né? Como ele não pode participar, talvez ele não se sinta ouvido por conta disso. E o segundo problema é que a relação entre o apartamento, vamos chamar assim, e o condomínio, ela é sempre feita via proprietário. Às vezes os inquilinos não se sentem devidamente amparados, ouvidos, a opinião deles levada em consideração nas assembleias, nas reuniões, porque ainda tem uma mítica equivocada, obviamente, de que o inquilino, no condomínio, ele está numa situação secundária, ele está num status secundário, quando na verdade não é isso. Quando ele paga pelo locativo, pelo valor da locação, ele está pagando para fazer jus aos mesmos direitos e os mesmos serviços que o proprietário teria enquanto proprietário daquele imóvel. Talvez os inquilinos acham isso porque não sabem os seus direitos, né? Mas ele tem o mesmo direito que o proprietário. A diferença é que quem responde pela unidade é sempre o proprietário a nível de uma ação judicial de cobrança, por exemplo, e existe também a lei do inquilinato. Então, às vezes, os síndicos às vezes se reportam ao proprietário em função de algum rateio extra ou de um débito condominial que, embora seja de responsabilidade do inquilino, quem vai responder perante a justiça para o condomínio é realmente o proprietário. Quais as duas principais discussões? Primeiro,
que despesa é do proprietário, que despesa é do inquilino. Então a regra geral é, despesa ordinária é sempre do inquilino, despesa extraordinária é sempre do proprietário.